Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro É Lei. Nesse vídeo que a gente busca falar sobre as leis do município de Nova Serrana. E nesse momento a gente está estudando aí a lei orgânica do município, né? Aqui abaixo no Saiba Mais vai ficar tanto a lei orgânica quanto o vídeo anterior, para você estar acompanhando com a gente. Desde já eu peço sua inscrição e ativar as notificações para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. Bora lá? Título 3 do município, capítulo 3 das finanças do município, seção 2 do orçamento. Artigo 111. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Item 1. O plano plurianual. Item 2. As diretrizes orçamentárias. Item 3. Orçamentos anuais. Artigo 112. A lei que instituir o plano plurianual de ação governamental, compatível com o plano diretor, estabelecerá por administrações regionais as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para as despesas de capital e de outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada. Artigo 113. A lei de diretrizes orçamentárias, compatível com o plano plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Artigo 114. A lei orçamentária anual compreenderá: item 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Item 2. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Item 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e ela vinculados da administração direta e indireta do município, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo único. Integrarão a lei orçamentária demonstrativos específicos com detalhamento das ações governamentais em nível mínimo de: item 1. Órgão ou entidade responsável pela realização da despesa e função. Item 2. Objetivos e metas. Item 3. Natureza da despesa. Item 4. Fontes de recurso. Item 5. Órgão ou entidade beneficiários. Item 6. Identificação dos investimentos por região do município. Item 7. Identificação de forma regionalizada dos efeitos sobre as receitas e as despesas decorrente de isenção, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Artigo 115. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas, não se incluindo na proibição autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Artigo 116. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e orçamento anual e dos créditos adicionais serão apreciados por comissão permanente da Câmara, ao qual caberá: item 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Item 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos, programas e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na comissão permanente que sobre elas emitirá parecer e serão apreciadas pelo plenário na forma regimental.
Lembrando que esse parágrafo 1 e o parágrafo 2 têm redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, sendo o parágrafo 2º as emendas do poder ao projeto de lei do orçamento anual e aos poderes que modifiquem somente podem ser aprovados caso: item 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. Item 2, indiquem recursos necessários emitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre. A linha A, dotação para pessoal e seus encargos. A linha B, serviços de dívidas, ou inciso 3º, sejam relacionadas. A linha A, com correção de erros ou omissão, ou a linha B, com dispositivo do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante acréscimos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovados quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O prefeito poderá enviar mensagens da Câmara para propor modificação nos projetos a que se refere esse artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão permanente da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. O projeto de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias do orçamento anual serão enviados pelo prefeito à Câmara, nos termos da legislação específica. Artigo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo no que não contrariar o disposto nessa seção e demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Rejeitado pela Câmara, o projeto de lei orçamentária anual prevalecerá para o ano seguinte, o orçamento de exercício em curso, aplicando-lhe a atualização dos valores. Artigo 107. São vedados. Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Item 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedem os créditos orçamentários ou adicionais. Item 3. A realização de operações de créditos nos seguintes casos. A linha A. Sem autorização legislativa em que se especifiquem a destinação, o valor, no prazo da operação, a taxa de remuneração do capital, as datas de pagamentos, a espécie dos títulos e a forma de resgate, salvo disposição diversa em legislação federal e estadual. A linha B, que exceda o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara por maioria de seus membros. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino, para a realização de atividades da administração tributária, como determinado pelos artigos 128 e 136, e a prestação de garantias às operações de créditos por antecipação de receita, previsto no artigo 115. Lembrando que esse item, inciso, com redação, é determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012. Item 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra, ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Item 7, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Item 8, a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos.
Item 9º, a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem a lei que autoriza a inclusão, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos extraordinários e espécies terão vigências no exercício financeiro em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida ad referendum da Câmara por resolução para atender às despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de calamidade pública. Artigo 118. Os recursos correspondentes às denotações orçamentárias compreendidas os créditos suplementares especiais destinados à Câmara ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Artigo 119. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, só poderão ser feitos, item 1, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e os acréscimos delas decorrentes. Item 2, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 120. Os pagamentos devidos pela Receita Pública Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibindo a designação de casos ou de pessoas na dotação orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorridos de salários vencidos, proventos, pensões, e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgada, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no artigo 2º desse artigo. Artigo 2º, caput do 1º e do 2º, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, com data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doenças graves, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações devidas em leis como de pequeno valor que a Fazenda Pública Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Artigo 4º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgados, constantes de precatórios judiciais apresentados até o 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Artigo 5º. No momento da expedição dos precatórios, independente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor
correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública Municipal devedora, incluídas parcelas vicentes de parcelamento, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Artigo 6º, é facultado ao credor, conforme estabelecido em lei municipal, a entrega de créditos imprecatórios para a compra de imóveis públicos do município. Artigo 7º, a autorização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e para fins de compensação da mora incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Artigo 3º ao 7º, incluídos pela emenda à Lei Orgânica de 2012. Artigo 121. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumindo da execução orçamentária. O vídeo hoje ficou um pouco longo, mas é porque, como falar da questão de pagamentos, orçamentos, coisa e tal, eu acho importante a gente manter isso tudo num vídeo só, apesar de ter ficado um pouco longo. No próximo vídeo a gente segue com o título 4 da sociedade. Até lá, galera. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do canal. Se gostou do vídeo, dê seu like ou dislike, compartilhe, comente o que você achou. Se inscreve no canal, ative as notificações, já que eu não tenho dia nem hora para poder estar lançando os vídeos aqui. E se cuide, e nos vemos no próximo vídeo. Namastê. E Ubuntu.